Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês e a reflexão de hoje vai ser sobre as apóstolas de Jesus. E apresento agora os objetivos com o estudo desta tarde. Os objetivos, dentre outros, é redimensionar o conceito de apostolado. É clarificar também relações de poder ou de propriedade com relação ao gênero feminino desde os remotos tempos. Então nós vamos estudar a vida de Joana de Cusa, de Maria Madalena e Maria de Nazaré. E vocês vão concluir, como eu concluo, que elas foram também, com toda certeza e com toda a argumentação que nós vamos tecer, as apóstolas de Jesus. E, no entanto, elas são mencionadas como seguidoras de Jesus. E foram mesmo, mas ultrapassaram esse conceito que é muito estreito em face das ações desenvolvidas pelas três na divulgação do Evangelho. Então, primeiro vamos estudar Joana de Cusa. Era costume, há 2000 anos, e ainda é até agora, mencionar as pessoas a partir do nome do pai ou da localidade em que pertencia e, sobretudo, o nome de marido. Era natural essa prática, mas dá uma ideia de propriedade e não de identidade. Não fortalece a identidade feminina, no caso. Então, Joana é Joana de Cusa. Quem era Cusa? O marido. Então, ainda mais que o marido foi uma pessoa violenta, ríspida, prepotente, nos dizeres dela mesma. Dá uma ideia assim, que ela era uma propriedade, tão somente. Então vamos começar falando dela, Joana de Cusa, mas antes eu vou dizer quem era Cusa. Era um intendente, um funcionário do alto escalão do palácio de Herodes Antipas, um dos tetrarcas da Galileia. Que função seria essa? Era uma função que organizava, dispunha, planejava a contabilidade e avaliava do palácio, bem como os contratos, bem como era um tipo de relações públicas. Era um cargo invejado porque favorecia o enriquecimento, mormente o enriquecimento mediante propina e busca de favores. E de fato, ele amealhou significativa fortuna. Ele era invejado não só pela personalidade difícil, mas também pelo cargo que ocupava e pelo dinheiro, a riqueza que possuía. E essa má vontade era extensiva, inclusive, a Joana, sua esposa, que, de família também abastada, ao casar-se com ele, enriqueceu. E era vista com má vontade, era vista com discriminação, e também, não só por ser esposa de Cusa, mas por não ter conseguido ter filhos. Então ela foi muito discriminada. Para usar de uma imagem, Joana foi uma rosa que foi se murchando e só não despetalou de tudo porque ouviu falar do mestre e foi ao encontro dele. Ela entrou num processo depressivo muito grande, num desânimo profundo. Ela queria se libertar do meio em que vivia. Ela não tinha diálogo com ninguém, não tinha com quem conversar, como conversar. E quando ia conversar com Cusa, ele já estava esgotado com as lides do palácio. Ela não foi suportando aquilo e entrou num processo doentio, emocional e mentalmente. Aí uma das servas, que lhe reconhecia as virtudes, porque Joana era muito afável, muito meiga, muito caridosa, inclusive, disse-lhe: vamos até o Rabi, o novo que apareceu, um novo profeta. Ele tem pregação diferente, ele não condena, ele sempre perdoa e ele sempre põe esperança. Ele não desanima a ninguém, nem ao moribundo. Já ouvi, inclusive, conseguir muitos milagres. Joana ficou curiosa e impressionada, ela também precisava de um milagre.
Ela queria uma nova vida. E assim ela se disfarçou e foi ter até Jesus. Ouviu primeiro a prédica, se emocionou muito e solicitou, por caridade, uma entrevista particular, no que foi atendida. Joana contou depois a Lucas, porque ela e Madalena inspiraram o Evangelho segundo Lucas, que ela se impressionou demais com a postura de Jesus. É uma postura também que não há muito acordo entre os historiadores. Ele é descrito principalmente por Públio Lentulus, ou Lentulus, como uma pessoa de estatura mediana, nem alto nem baixo, com os cabelos caídos aos ombros, repartido ao meio à moda nazarena, e cabelos claros também da cor do cobre ou do trigo maduro, mas toda a singularidade estava no timbre de voz, que parecia o murmúrio do mar da Galileia, e no olhar claro. Joana, fitando aquele olhar e ouvindo aquela voz, não entendia por que se emocionava, mas ela já se sentia melhor. Jesus então a interpelou. O que ela precisava? Aí ela disse do seu estado de ânimo, da sua tristeza, da sua solidão, do seu desespero, da sua impotência. Falou quase tudo sobre o marido, que não era sua alma afim, que não fazia questão de comungar de nada com ela, a não ser partilhar a riqueza, que já era grande no olhar de Joana. Não precisaria o marido estar tão ausente, correndo atrás de mais dinheiro. Jesus ouviu com muita atenção e, na hora que foi responder, ele fez, segundo Joana mesmo conta, como sempre ele fazia quando ele queria que uma mensagem ficasse por séculos no inconsciente de quem ouvia. Ele pôs sua mão direita no ombro esquerdo de Joana e disse: minha filha, se em todo esse tempo que você está casada, você não mudou o seu marido, mude você. Passe a olhá-lo como um filho rebelde e endurecido. Isso explica também a sua dificuldade em ser mãe. Deus, que tudo sabe, sabe que você teria ainda mais dificuldades se tivesse ao lado desse seu filho rebelde e violento uma outra personalidade também endurecida. Então, você redimensione esse seu olhar. Passa a ver o seu esposo como uma pessoa necessitada. Volte para o lar, seja muito feliz e doe muito amor, como você faz aos que necessitam de você. Não eram as palavras que Joana esperava e queria ouvir. Inclusive, ela falou para o Messias que se fosse para ela morrer, para se livrar de tudo aquilo, ela estaria disposta. E não era o que ela queria ouvir, mas ouvindo o que ela ouviu, ela se sentiu outra pessoa. Retornou ao lar sem esquecer as orientações do mestre. Com o tempo, ela sentiu que o marido se abrandava e o coração dela jamais se encheu de desespero em nenhum momento da vida, que não foi curta, também não foi muito longa, mas nunca foi de facilidades. Anos após, um tempinho após, ela foi contemplada com a maternidade. Deu à luz a um menino que passou a ser a alegria do casal. Jesus não demorou muito também, começou a ser perseguido após um apostolado de 3 anos, como vocês todos sabem. Mas continuando a história de Joana, o marido exercia um cargo perigoso, ao redor de armadilhas, envolto em artimanhas, e não tardou a cair em uma dessas artimanhas. Com isso, ele teve que pagar gente para testemunhar a favor dele. Ele foi dilapidando todo o patrimônio, desde o financeiro a joias, a vasos de alabastros, tudo que era valioso, perfumes raros, ficaram na miséria. Ele enfermou e adoeceu e morreu. E Joana ficou viúva com quase um bebê para criar. Mas isso também, ela não desesperou face a essa situação,
continuou seguindo Jesus e se fez serviçal das damas da alta nobreza de Jerusalém, educando seus filhos, ajudando a educá-los, servindo como serviçal mesmo de trabalhos os mais variados e simples, e também educando seu filho. Jesus foi preso também não por questões religiosas. Ele foi preso e denunciado e condenado pela ação do Sinédrio, composto por sacerdotes fariseus. E nós não vamos tocar agora com detalhes nesse fato da crucificação, mas Joana conta que o seu desespero só não foi maior que o de Maria, a mãe, Maria de Nazaré, que se não fosse João, a própria Maria de Madalena e ela, não teria resistido. O apoio moral e emocional das duas, aliado à preocupação de João e do próprio Jesus que expirava, salvou Maria de Nazaré do desgosto de ter o filho morto primeiro que ela. Muito que bem. Dentre os 14 anos que se seguiram à crucificação, os cristãos conhecidos em Jerusalém, em Nazaré, em Belém, começaram a ser perseguidos. Por quê? Porque era uma doutrina contrária à ganância. Era uma doutrina contrária à rapinagem, à usura, aos maltratos a qualquer ser vivente. Então, o Sinédrio não via com bons olhos, temia que essa doutrina conseguisse afastar os incautos do que eles sempre fizeram, que foi o roubo e a pilhagem. Até é difícil falar essas coisas, que dá a impressão que todos os fariseus eram roubalhões e corruptos. Claro que tem em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer classe, os que prestam e os que não prestam. Jesus morreu na mão de quem não prestava e tinha poder. Então, quem ficou começou a ser perseguido nessa década pós-crucificação. E Joana soube que Pedro já estava em Roma pregando. Soube também que Paulo para lá se dirigia. Aí ela se lembrou que o mestre sempre falava: ide aos gentios. E tanto que isso era para acontecer de verdade, que houve o Pentecostes, a reunião num espaço fechado, onde através da paranormalidade dela própria, de Maria de Nazaré e Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, ou Maria de Magdal, que são a mesma pessoa, desceram línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos e eles começaram a entender e a falar línguas diferentes. Joana se lembrou disso tudo e decidiu. Foi também para Roma, junto na companhia do filho. Chegou em Roma, ela ia ajudar no que ela pudesse. Afinal de contas, ela sempre trabalhou assistindo a alguém em alguma coisa. E assim ela fez. Ela cuidou dos órfãos, amparou viúvas, pregou nas catacumbas, até que foi denunciada. Ela e quem estava na hora quando foi presa. Foram todos levados para a prisão. E nesse ano reinava Nero, que passou para a história como o imperador mais cruel. E de fato, preparando esses estudos, essa reflexão, não lembro de ter conhecido, de ter sabido através dos livros alguém que fosse mais cruel, mais inventivo na arte de torturar as pessoas até a morte com extremo sadismo e sofrimento. Aí Joana foi condenada, como os outros, a morrer amarrada em poste, embebido em alcatrão em resina, queimada. Não se ouviu ela blasfemar, não se ouviu ela lamuriar, e somente ela chorou no momento que o filho implorou que ela abjurasse Jesus, que por seguir Jesus ela perdeu a si própria e a ele, e ele era muito moço para morrer daquela maneira. Ele tinha medo, ele já sentia as queimaduras, então ele implorava:
pela vida dele que ela abjurasse. Aí ela chorou, mas se recompôs e disse para o filho: olha, nós vamos sofrer mais alguns minutos. Maria sofreu 3 dias e não fraquejou. Ora, espera, nós vamos nos libertar. E assim aconteceu. O moço morreu antes dela. Então ela viu que ele silenciou, que ele parou de gritar. Nisso chegou um soldado com a tocha com a qual ele iria incendiar o seu corpo e perguntou a ela: mulher, foi isso o que o teu Galileu te ensinou, a morrer por ele? No que ela respondeu, ela arrumou força ainda, arrancou força e disse: não só a morrer por ele, mas a vos amar sobretudo. E ela já sentiu sobre o ombro esquerdo a mão de Jesus, que falou: vem, Joana, você foi fiel. Bom, Joana encerrou esse ciclo. No século XI, na Itália, na região da Umbria, ela reencarna ao lado de Francisco de Assis, que é uma das reencarnações de João Evangelista, e começou a trabalhar em obras assistenciais junto com Francisco de Assis. E ela fundou a Ordem das Clarissas, é uma espécie de ordem franciscana feminina, e esteve com Francisco de Assis muito tempo, até também que cumpriu o seu ciclo planejado para o século XII. Ou seja, ela pregava, ela curava, porque sempre ela teve paranormalidade de cura, e ela orientava as pessoas. Desencarnada, ela se preparou, ou ela foi preparada pelos responsáveis pelo Conselho de Reencarnação a continuar a sua obra. Ela então reencarna no México, no Novo México, que hoje é México, era Nova Espanha, aliás. O que ela foi? Ela foi filha de pai espanhol basco e de mãe indígena. Aos 5 anos, já estava provado que ela era uma criança prodígio, uma inteligência de gênio. Além dela ser alfabetizada aos 5 anos, ela tinha um entranhado amor por literatura, por salmos. Ela escrevia poesias e compôs peças, sempre até a morte. Peças religiosas para teatro religioso também. E jamais se afastou da literatura, mas também jamais se afastou da verve religiosa. Aos 16 anos, ela era dama de companhia da rainha da Nova Espanha, que é o México, mas ela decidiu entrar para o convento das Carmelitas. E o fez. Só que a saúde de uma adolescente não se deu bem na disciplina do convento, em toda a disciplina de andar descalço, de submeter ao frio, de se alimentar parcamente. Vamos dizer, ela ainda estava na fase de adolescência. Então ela ficou muito doente e voltou para a corte, para junto da rainha. Mas continuou. Aos 17, dos 16 para os 17, ela foi submetida a uma banca examinadora em que foi questionada sobre filosofia e teologia. E se portou brilhantemente e ninguém entendeu de onde ela tinha tanto recurso, principalmente na questão no que referia ao Evangelho de Jesus. Aí, por orientação de seu confessor, ela ingressou na Ordem de São Jerônimo, que segundo o confessor, e segundo ela mesma, guardava mais afinidade com a sua índole religiosa, mas também artística. Mas no ano de 1695, ela estava no convento, então, da Ordem Franciscana. Disseminou-se a peste naquela região e na Itália. E ela, no afã de cuidar das outras freiras, das criaturas que frequentavam o convento, ela também desenvolveu a peste e faleceu.
Passados 66 anos, Joana de Ângeli é preparada já lá no astral, desde quando ela estava no México, para criar na Bahia do Brasil um núcleo que mais tarde veio se materializar em 1947 como a Mansão do Caminho. E, inclusive, isso foi decidido junto ao Conselho Planetário, onde esteve presente e concordou João Evangelista. João Evangelista também foi um dos mentores da Mansão do Caminho, que só se instalou em 1947. Se instalou sob a direção de Joana de Ângeles, mas não vamos adiantar não, vamos retomar a narrativa no último desencarne, que foi no México, enquanto Juana Inês de Santa Cruz. Muito que bem. Ela fez a próxima reencarnação dela já na Bahia, no século XIX, no século XVIII para o século XIX, na ordem também religiosa. Ela desempenhou, dentro da instituição que escolheu, os mais diferentes trabalhos, dos mais humildes até a direção do convento. E no ano de 1822 foi um ano muito tumultuado para a política brasileira. Descontentes com a independência e contrários a Dom Pedro, os soldados de alguns agrupamentos e algumas cidades saqueavam o convento e violentavam as freiras. E isso aconteceu no convento em que ela dirigia. E quando ela percebeu que os soldados se dirigiam para as celas, ela trancou as celas, a porta que dava para o corredor das celas, um corredor longo, e indicou a passagem secreta que daria muito longe dali e que eles não iam descobrir. E se postou com os braços abertos frente à porta, sozinha, na defesa contra os soldados. E no que ela fez, ela encontrou a morte sobre a lâmina e a ponta de uma baioneta que lhe abriu o peito. Daí então ela não reencarnou mais. Ela vive num lar muito bonito, numa colônia muito bonita, mas se dedica a obras assistenciais na Bahia, espiritualmente, claro, e orienta o médium ou paranormal Divaldo Pereira Franco. Ela e uma das amigas que ela tinha desde o tempo de Jesus, que aqui por muito tempo intuiu o médium Divaldo nos seus escritos. Eu estou falando agora de Amélia Rodrigues, contemporânea tanto de Joana de Cusa quanto de Jesus.